Bom pessoal, essa é a nossa mostra de matemática do primeiro ano A de Informática para a Internet. Muito prazer, telespectador, sou Diego Silva, aquele que vai narrar este trabalho, e seja muito bem-vindo a este vídeo. Começaremos a falar sobre Júlio César de Mello e Souza. Ele nasceu no Rio de Janeiro no dia 6 de maio de 1895. Júlio passou sua infância na cidade de Queluz, em São Paulo, e no seu ensino fundamental e ensino médio ele estudou em colégios militares. Ele se formou como professor na Escola Normal e como engenheiro na Escola Nacional de Engenharia do Brasil. Ao passar do tempo, Júlio ele se casou com uma mulher chamada Nair Marques de Costa. Foi com ela que ele teve 3 filhos. Júlio ele criou uma mistificação literária e chamou de Malbatarran. Pera aí, o que é uma mistificação literária? Júlio ele criou um personagem chamado Malbatarran. E foi como se fosse que esse personagem escrevia seus livros. Era como se o Júlio se passasse por Malbatarran. Entenderam? Então vamos continuar. Júlio ele escreveu mais de 51 livros didáticos de matemática. O Júlio ele faleceu em Recife no dia 18 de 1974, quando administrava um curso para professores. Agora eu vou explicar um pouco mais sobre quem foi Malbatarran. Júlio ele criou Malbatarran por causa que ele tinha medo que as suas obras não fizessem sucesso, por causa que ele era um brasileiro que fazia contos árabes. Então, Júlio criou Malbatarran e criou até uma biografia fictícia para ele. De acordo com a biografia que Júlio escreveu sobre Malbatarran, ele nasceu em 1885 na Península Arábica, na aldeia de Mozalite. Ao longo de sua trajetória, ele foi convidado pelo Abdel Aziz para ocupar o cargo de prefeito da cidade de El Medin, no município da Arábia. Malbatarran realizou seus estudos em Constantinopla e no Cairo. Com 27 anos, ele ganhou uma grande herança paterna e ele começou a viajar pelo Japão, Rússia e Índia. O Malbatarran ele faleceu em 1921 em um combate pela independência de uma tribo da Arábia Central. Os contos de Malbatarran normalmente sempre se passavam no Oriente, e Malbatarran estava sempre à frente do seu tempo, então muitas das vezes ele era mal compreendido. Hoje, as obras de Malbatarran são muito mais valorizadas do que eram antigamente, tendo o reconhecimento de seu esforço. Em 2004, o Instituto Malbatarran foi fundado na cidade de Queluz. Dia 6 de maio é o aniversário de Malbatarran, e nesse dia foi constituído o Dia Nacional da Matemática. Agora eu vou citar um pouco das obras do Malbatarran. O primeiro livro que eu vou falar é da Matemática Divertida e Curiosa. Foi um livro lançado em 1988 que mostra a matemática de um jeito bem literal e de como a gente usa a matemática no nosso cotidiano mesmo sem perceber. O Malbatarran ele conseguiu fazer uma junção da ciência com o lúcido, deixando a leitura muito mais agradável ao leitor. Bem, agora eu vou falar sobre outro livro escrito por ele, que é As Maravilhas da Matemática. Foi um livro lançado em 1972. O livro tem 49 capítulos, e cada um desse capítulo o autor ele mostra um mundo diferente da matemática. E isso traz um lado muito divertido ao leitor, dando riqueza à matemática. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre o livro O Homem que Calculava, que conta a história do Beremiz Samir, que ele é um calculista persa de Bagdá no século XIII. Esse livro foi lançado em 1938 e já está na sua 90ª edição. Esse livro se passa num mundo islâmico medieval, onde o protagonista encontra vários problemas lógicos que precisam de um raciocínio matemático. E de maneira prática e intuitiva, esse livro ensina como que resolve esses problemas no decorrer da narrativa. Esse livro também inclui histórias interessantes, como por exemplo da matemática Hipátia de Alexandria, por exemplo, ou da origem do jogo de xadrez. É muito bom, muito bom. E assim, tirando a parte temática e didática do livro, o livro mostra uma grande tonalidade moralista. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre o Dia Internacional da Matemática.
Esse dia ele foi oficializado dia 14 de março pela Unesco, IDM, se eu quiser falar na sigla em inglês. Esse projeto ele incentiva as escolas a criarem eventos nessa data e mostram a importância da matemática para os estudantes e para a sociedade. Bem, agora continuando, eu vou falar sobre o Dia Nacional da Matemática. Esse dia ele acontece 6 de maio em homenagem ao Malbataan, que essa é a data de aniversário dele. Essa ideia do Dia Nacional da Matemática ela foi elaborada em 2004, no dia 5 de maio, pela deputada Raquel Teixeira, só que ela só foi aprovada em 2013 pela Dilma Rousseff. Bem, então recapitulando, tinha o Júlio César e ele gostava de escrever livros árabes, mas ele não acreditava que ele ia fazer muito sucesso por causa que ele era brasileiro, um brasileiro escrevendo um livro árabe. Então, o Júlio teve uma grande ideia assim, vou criar um Malbataan. E o Malbataan é um personagem criado pelo Júlio César, onde o Malbataan se passa por ele. Beleza, então, e o Malbataan escreveu vários livros sobre matemática e teve um grande sucesso. Então sua ideia funcionou. Bem, com a sua ideia funcionando, o Malbataan ele ficou muito famoso e o seu livro mais famoso era O Homem que Calculava. Esse livro contava a história de um homem chamado Beremir Samir, que ele era muito top, ele era top, e tipo, ele era um matemático calculista persa, e ele estava muito à frente do seu tempo, e ele era tão top que o povo nem acreditava direito nele, e por causa que ele tinha sua capacidade intelectual super avançada. Júlio, ele ficou muito famoso pelos seus livros, e até criaram um dia nacional dele, que é o Dia Nacional da Matemática, que é homenagem ao Júlio César, colocaram na sua data de aniversário, que é dia 6 de maio. E também tem o Dia Internacional da Matemática, que é dia 14 de março, que criaram para as escolas terem eventos matemáticos incentivando os alunos a estudarem a matemática. Muito obrigado, e esse foi o nosso trabalho, a Mostra de Matemática e fim!